ontem teve traição ao PL aí, traição ao Bolsonaro, né? Parlamentares do PL traindo aí. Pois é, o nosso destaque do dia, né, Thaís? Sim para Xandão, os traidores de Bolsonaro. O Plínio começou essa apuração ontem, o Azen ajudou também, preparou um material aqui que o Plínio vai explicar para a gente. Que traição é essa? Deputados do PL agora estão com o Xandão, Plínio, é isso? Pois é, gente, pois é. Olha, é uma coisa. Ontem a gente começou a falar dessa traição que está havendo ao Bolsonaro, né? Na verdade, isso já acontece há algum tempo e ficou muito explícito no ato da Avenida Paulista, que tinha, acho que, a presença de 7 ou 8 governadores, né? Todos ali com interesses no eleitorado do Bolsonaro, com uma especial atenção ao Tarcísio Gomes de Freitas, que ele está tentando até se diferenciar, que é interessante, viu, Ivan e Ana? Ele se diferencia, enquanto os bolsonaristas usam toda a camisa da seleção amarela, ele usa azul, vocês podem ver. Então, quer dizer, eu não estou muito nessa... Eu sou dessa turma, mas não estou muito nessa turma. Então, ontem a gente revelou o que aconteceu para o Hugo Mota colocar, olha, definitivamente não, mas esquecer na gaveta o PL da anistia. Tem origem lá com o Tarcísio Gomes de Freitas, porque o que aconteceu foi o seguinte, eu vou só explicar, Ivan, vou tirar aqui para explicar, daí depois a gente entra para esse assunto que um emenda no outro, na verdade, né? O Tarcísio, ele é contra o PL da anistia. Por quê? Se passar o PL da anistia na Câmara, isso favorece diretamente ao Bolsonaro, que pode pleitear aí um recurso na condenação por inelegibilidade e ser o candidato de 2026. Isso estraga os planos do Tarcísio Gomes de Freitas e não só dele, mas do Republicanos, que é o mesmo partido do Mota, presidente da Câmara, né? Também do Gilberto Kassab, do PSD, da Faria Lima, da mídia liberal, que querem o Tarcísio como candidato anti-Lula em 2026. O Tarcísio, gente, então ele atua nos bastidores, justamente contra o PL da anistia, né, para ser favorecido por isso, para enterrar de vez uma possível candidatura, né, uma improvável, eu acho, candidatura do Bolsonaro em 2026. E ele usou como álibi, né, foi usado como álibi, principalmente para o Hugo Mota, o ataque do Silas Malafaia. Né? O Silas Malafaia foi para as redes, falou, não, o Hugo Mota traiu a gente aí porque ele tirou do regime de urgência o PL da anistia e colocou 4 PLs de interesse do judiciário. Aí que tá, gente, é aí que tá o grande pulo do gato que a gente vê como os ratos já começaram a abandonar o navio do bolsonarismo, viu, Ivan? Então, esse PL, um dos PLs citados, um dos 4 PLs citados pelo Silas Malafaia, é justamente o PL 769-2024. Que PL é esse? Esse PL é um PL que foi proposto pelo Supremo Tribunal Federal, o único proposto pelo Supremo Tribunal Federal, que aumenta, que cria aí 160 funções comissionadas na Corte. Então, o Malafaia foi lá para fazer uma denúncia gravíssima contra o Hugo Mota, falando que o Hugo Mota tirou da pauta o PL da anistia, a urgência do PL da anistia, para colocar urgência nesses projetos, entre eles esse 769. Daí acho que pode até colocar já a apresentação, Ivan. Esse PL 769, que é o PL do Moraes, que eles estão dizendo, só foi aprovado porque teve 9 votos favoráveis do Partido Liberal, que é o partido do Bolsonaro. Então são os traíras, os grandes traidores do Bolsonaro. Tá vendo? É isso, é informação da Câmara, é pública, gente. Ó, 262 votos a favor, 105 contra. A maioria simples, né, que aprova esse tipo de regime de urgência, é formada por 257 deputados. Né? A orientação do líder da minoria, que é o Zucco, né, ligado fisiologicamente ao Bolsonaro, foi para a bancada do PL da minoria votar não. Só que 9 traíras do PL votaram sim. Né? Se eles tivessem votado não, esse placar de 262, Aninha, né, que a Aninha conhece bem isso, viria para quanto?
para 253 e não atingiria a mínima para 253, que permitiu a aprovação do regime de urgência. Certo? Ô Plínio, lembrar que esse PL, esse requerimento, ele não é grande coisa de mérito, né? Ele é uma questão de aumento de cargos, aumento não, mas liberação de novos cargos comissionados para o STF, se eu não me engano, 160, que são a possibilidade de contratação de mais gente, né, para trabalhar lá no STF, que não seja por concurso, né? Mas assim, não é nada de mérito, né? Mas mesmo assim, virou tudo que é proposta do STF agora vira cabo de guerra na Câmara. Por isso E que vira a chama tanta proposta do Moraes, né, Aninha? O e vira a Malafaia proposta do falou, Moraes. é o Exato. Moraes, não é o STF, é um projeto que foi proposto em 2024. Mas, enfim, né, é interessante a gente destacar. Desculpa, você terminou seu raciocínio aí, Ana? Desculpa. Não, eu só queria contextualizar do que se trata esse projeto que eles estavam votando, né? E esse projeto, né, que a Aninha falou, é justamente que foi usado como arma pelo Silas Malafaia para falar, tá vendo? Olha lá, o Hugo Mota está sofrendo pressão do Xandão e colocou um projeto que favorece. Gente, nada disso. Nada. O Malafaia, fica calmo, como diz o Bolsonaro lá para o sócio, vai com calma. Que esse projeto, pessoal, foi aprovado justamente pelos traidores do Bolsonaro no PL, aqueles que já estão abandonando o barco. Vamos passar a ficha corrida, a gente levantou a ficha de algum deles. Ex-ministro do Bolsonaro, gente, liderou essa traição ao Bolsonaro. Essa apresentação é na seguida, né, Ivan? Se quiser, pode passar. Então, o primeiro aí que a gente vai falar é essa figura aí, Marcelo Álvaro, que não assina mais Marcelo Álvaro Antônio, PL Minas Gerais, foi o primeiro ministro do turismo do Bolsonaro e foi demitido no primeiro escândalo do governo Bolsonaro, que é o das candidaturas laranjas lá em Minas Gerais. O Marcelo Álvaro Antônio comandava o partido, na época o PSL, lá em Minas Gerais, e escalou mulheres para cota de mulheres, mas assim, era tudo candidatura laranja e com isso ele embolsou aí mais de 700 mil reais do fundo partidário. Saiu do governo pelas portas do fundo, voltou para a Câmara, foi reeleito e deu o voto sim ao Moraes traindo o Bolsonaro, viu? Então, essa é a primeira figura. A segunda figura, pode passar aí, Ivan, Luiz Carlos Mota, né? Essa figura aí, Luiz Carlos Mota, aqui de São Paulo. Sabe quem que é Luiz Carlos Mota, gente? Vou contar para vocês. Ele é aí, de Tupã, que é interior paulista, né? Teve com o Alckmin esses dias. E ele é presidente da FEComérciários, que é a Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo. Muito ligado ao Geraldo Alckmin, né? Ele já havia traído o clã em 2019, o Mota, viu? Na verdade, assim, ele entrou na esteira do bolsonarismo, mas ele tem uma ligação fisiológica com o tucanismo aqui paulista, né? Em 2019, ele votou contra a retirada do COAF, do escopo do Ministério da Justiça, justamente foi naquela manobra que foi feita pelo governo para livrar o Flávio Carlos Bolsonaro das investigações do sistema de corrupção das rachadinhas. Então, esse foi o segundo traíra aí. O terceiro é uma figura conhecida também, viu? Ou melhor, o pai de uma figura muito conhecida. Vocês lembram do Fábio Faria, ministro das Comunicações, né? Casado com uma das filhas do Silvio Santos, que se ofereceu aí. Então, esse aí é o Robson Faria, é pai do Fábio Faria, ex-ministro das Comunicações, também tem uma longa ficha aí de atuação política, principalmente no Rio Grande do Norte, né? E de serviços prestados ao Centrão. Esse aí é o terceiro traíra, só para eu não perder as contas aqui, viu, gente? Vamos lá, o quarto traíra é uma figura emblemática do Centrão, viu? Pouca gente conhece, porque, assim, ele se tornou conhecido nacionalmente por atacar a Xuxa, só isso, né? Porque ele não faz nada lá. Pastor Eurico, do PL de Pernambuco,
Pode passar aí, se quiser eu posso até passar aqui. Aí, essa figura aí, ele disse recentemente aí que o STF está a serviço da esquerda no país, mas essa figura horrenda do Centrão aí é um dos precursores na Câmara da pauta homofóbica, misógina, né? Ele é um dos mais. Nossa, esse aí eu acompanhei na Comissão de Relações Exteriores, que ele era da comissão. Ele é era um dos mais bolsonaristas mesmo, assim, daquelas falas Sim. terríveis, homofóbicas, horríveis, assim. E ele é uma figura que, né, ele ficou conhecido nacionalmente por falar que a Xuxa, no ano de 82, provocou a maior violência contra as crianças em um filme pornográfico. Né? Esse foi o grande feito dele na Câmara, além de bajular o Jair Bolsonaro. Outra figura também que está nessa lista dos traidores é essa aí, Soraya Santos, que, olha, não traiu só o Bolsonaro, não, traiu a Michelle, viu? Ela é uma das Essa eu mais... conheço também. Essa é uma figura que é colada na Michelle, né, Aninha? Acho que a Aninha sabe até falar, mas é da bancada evangélica também, né, do Rio de Janeiro, oriunda da bancada evangélica do Rio de Janeiro, é isso? É isso. Ela não era deles, assim, ela era PMDB, a Soraya, se eu não me engano, há um tempo atrás. Mas com os bolsonaristas no poder, ela se aproximou deles. Ela é uma parlamentar muito atuante na Câmara. Exato, e que grudou aí nessa pauta, né, que se Grudou, diz a favor da anistia, mas foi lá e deu um votinho pro Xandão, viu, Malafaia? A gente tá caguetando todo mundo aqui hoje, viu? Ó, além dela também tem uma outra figura também que é ligada aí, historicamente a Eduardo Cunha, e foi lá que ele conheceu justamente o Hugo Mota. É esse aí, o Wellington Roberto, e ele tem uma disputa frontal com o Marcelo Queiroga, ex-ministro da Saúde, no PL da Paraíba, né? Paraíba, que é o estado também do Hugo Mota, né? Então, ele quis, inclusive, fazer uma coligação com PL e PSOL lá, que, nossa, revoltou os bolsonaristas, mas ele é oriundo da tropa de choque do Cunha, ele que blindou, por exemplo, o Cunha naquele processo, tentou blindar o Cunha no processo, né? E, então, ele também responde a um processo que corre em sigilo por corrupção e foi alvo aí da Operação Sanguessuga, né, sobre desvios no Ministério da Saúde. Outra aí que votou pelo Xandão também, essa não tem grande atuação, não sei se a Ana conhece ela, mas é a Rosângela Reis, que é, na verdade, uma das deputadas aí da bancada do Marcelo Álvaro Antônio, né? Ela foi trazida aí na esteira do Marcelo Álvaro Antônio, de Minas Gerais, então faz parte desse grupo, também é uma figura muito próxima a Michelle, ali no PL Mulher. Mais uma figura. Oi? Essa eu não acompanho muito, não. Ela, na verdade, ela vota com o Marcelo Álvaro Antônio. Então, o Marcelo Álvaro Antônio falou... Da bancada deles de Minas, né? Exato. Então, aqui, Adilson Barroso, né, também, vamos passar aí o próximo, que é de São Paulo, o 8º traidor, essa figura horrenda. Sabe quem é essa figura horrenda? Ele foi presidente do Patriota e foi escorraçado do Patriota porque ele negociou a venda do partido para o clã Bolsonaro. Ele fez uma negociação em dinheiro, gente, para o Bolsonaro assumir o comando do Patriota. Foi escorraçado lá aquele foi candidato a presidente pelo Patriota, aí me lembrem também que é uma figura também desses evangélicos, como é que ele chama? Ai, subiu o monte lá. O pessoal vai me lembrar daqui a pouco. Foi candidato a presidente? Que subiu o monte lá para rezar na eleição de 2022, né? Vou tentar lembrar o nome dele aqui também. Daqui a pouco o pessoal lembra aqui. Mas esse Adilson Barroso, gente, é um bajulador do clã Bolsonaro de carteirinha. Ele tentou vender... O Cabo Daciolo. Cabo Daciolo. Como eu esqueço do Cabo Daciolo, gente, é uma figura emblemática na política. Esse é emblemático. Ele que inventou a Ursal, né? Ursal, criador da Ursal, né? Então, esse Adilson Barroso, na verdade, ele foi expulso, né? Foi
escorraçado do Patriota, se juntou ao PL e entre os grandes feitos dele na Câmara, ele propôs o Dia do Patriota para ser comemorado no dia do aniversário do Bolsonaro. Ou seja, é um puxa-saco na frente e um traidor pelas costas, porque votou sim para o projeto do Xandão. E essa última figura, viu? O Ivan conhece bem essa última figura, porque é outra figura, viu, Ana? Emblemática. Adora uma churrascaria em Miami, viu? Eu tenho informações que ele adora, inclusive ele gosta tanto que ele até adquiriu algumas lá. Né? Antônio Carlos Rodrigues. Gente, o Carlinhos, né? Que transita aqui, tá ele aí do lado de outro traíra, que é o Tarcísio Gomes de Freitas, né? Ele é oriundo aí dos quadros mais fisiológicos da política paulista, é da turma do Michel Temer, só que transita em todo lado, viu? É o tal assim, ó, eu vou ser beneficiado como aqui? Eu vou, né? Tanto que ele foi ministro das comunicações da Dilma na cota do Michel Temer. É uma pessoa extremamente de extrema confiança do Temer, e foi através do Temer que ele se tornou amigo do Alexandre de Moraes. Então ele não ia trair um amigo, né? Preferiu trair alguém que ele não confia muito e que já está também, como diz o Paulo Teixeira, mórbido, né? Já está acabando aí. O Carlinhos Rodrigues aí, né? Em 2017 também ele teve a prisão decretada pela Polícia Federal na Operação Caixa d'Água por crimes eleitorais. E ele também foi protagonista de uma das situações mais vexatórias da Câmara Municipal de São Paulo em 2012, na fraude do painel. Ele pagava para a gente ir lá registrar a presença dele em plenário. Naquela época não tinha plenário virtual, né? Mas registrar o ponto dele lá na Câmara dos Vereadores, quando ele foi vereador em São Paulo, isso em 2012. Então, essa é a trupe aí, 9 deputados do PL que traíram o Bolsonaro, estão abandonando o bolsonarismo, né? E eu acho que é interessante, viu, Ana, a gente falar, viu, Ivan? Porque falar assim, Plínio, são 9. Gente, 9 representa 10% da bancada do PL no Congresso Nacional. Isso foi tratado de uma maneira muito, digamos assim, sem importância ou sem visibilidade. O PL não deu essa visibilidade no que aconteceu. Então, a gente está aqui mostrando os 9 traíras que, com Tarcísio Gomes de Freitas, formam os 10 traíras do Bolsonaro, viu, gente?